Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Feliz ano novo, meu primeiro vídeo do ano. Eu fiquei um pouco de tempo, né? Muito tempo sem postar vídeo. Eu tava... Não sei o que eu tava. Tava vivendo, né, com Cristo. Eu tava assim, experimentando coisas novas do lado da parte de Deus. E agora eu voltei pra mais vídeos aqui no canal. Vamos dizer que eu tava em aprendizado. Eu tava aprendendo coisas novas, estudando a Bíblia. Ainda tô, né, mais firme a cada dia. Mas aí eu me senti pronto pra poder voltar e gravar pra vocês. E hoje eu vim falar uma palavrinha super rápida. Antes eu queria falar uma coisa. Eu postei duas perguntas no meu Instagram, se você não segue, tá aparecendo aqui. E lá eu perguntei se vocês queriam um vídeo sobre que muitas pessoas dizem que a Bíblia é machista, sobre essa questão de casamento, que a mulher deve ser submissa ao homem. Eu pedi e vocês disseram que queriam um vídeo sobre isso. Eu também perguntei se vocês queriam um vídeo sobre Apocalipse e vocês disseram que sim. Bom, eu já escrevi a pregação sobre o negócio da mulher, do casamento e do machismo, já tá aqui. Eu vou esperar um pouquinho, o próximo vídeo talvez seja sobre isso. Tem um tempo já que eu escrevi, mas eu ainda não soltei porque eu tô tentando entender mais, porque eu não quero também que seja uma coisa que, assim, fique vazia, que vocês não entendam. Então eu quero passar da melhor forma para que vocês possam entender. E sobre o Apocalipse eu ainda vou estudar e vou montar uma pregação sobre isso também pra trazer pra vocês. Eu sempre faço esse tipo de pergunta lá no meu Instagram, então me segue pra você não ficar de fora. Sempre que eu perguntar do que vocês querem saber, pra você poder responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou passar uma palavrinha super rápida pra vocês que eu vi no canal do Pastor Lucinho e eu escrevi sobre isso e eu vou falar aqui também porque eu acho muito importante a gente repassar. E eu peguei como base essa palavra, que é pare de escutar e ouça. Esse versículo já aparece, né, muitas vezes na Bíblia, mas eu peguei uma situação específica para poder falar com vocês, que é Apocalipse 2, 29, que diz: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Eu quero que vocês entendam a diferença entre escutar e ouvir. Escutar é quando você escuta o que a pessoa tá falando e não tem mudanças interiores. E ouvir é quando você ouve, óbvio, e tem mudanças interiores. Então, pra quem não sabia, a diferença é essa. Escutar é quando você escuta e caga pra aquilo. E ouvir é quando você escuta e coloca aquilo em plano na sua vida. E você começa a fazer, né, o que aquela pessoa pediu. Eu escrevi aqui, ouvir envolve 3 coisas, e agora eu vou falar essas 3 coisas pra vocês. É muito importante a gente começar a ouvir e parar de escutar. Eu quis começar falando essa palavra em 2021 para que nós possamos parar de só escutar e deixar passar em branco e começar a colocar em prática as coisas na nossa vida, porque 40 anos os hebreus ficaram rodando no deserto para chegar na Terra Prometida porque eles resolveram só escutar e não ouvir. Então eu vim trazer para vocês a importância do ouvir. E o ouvir consiste em 3 coisas. A primeira é a atenção, a segunda é a ação e a terceira é reconhecer a voz. Primeira, vamos lá, atenção. Deus tem várias formas de falar conosco. Eu, por exemplo, há um tempo atrás estava pedindo confirmação a Deus sobre uma coisa no meu ministério, daí eu fui pra igreja. E eu fui pra igreja com a intenção de que Deus fosse falar comigo na palavra, né? Na palavra, na hora da pregação. E não foi assim. Porque Deus, ele não fala só na hora da pregação com a gente. Ele pode falar através de um louvor, através de uma oração, através da bênção apostólica no final do culto. Ele pode falar através de um testemunho, e foi o que aconteceu comigo. A pregação toda não envolvia o que o testemunho do cara falou. Tipo assim, o cara que foi pregar, ele falou sobre um testemunho, e isso serviu pra mim, esse testemunho, sabe? E o testemunho nem tinha nada a ver com a palavra que ele foi dar. E ele foi e deu esse testemunho. E só essa parte serviu pra mim. Então, você tem que ficar atento aos mínimos detalhes do que Deus tá falando, do que ele tá fazendo, porque ele fala com você nos mínimos detalhes. Às vezes, o que você tá achando que por meio daquilo Deus vai falar contigo é pra uma coisa completamente diferente, sabe? Então, é muito importante você começar a ouvir, começar a prestar atenção nos detalhes, no culto, em toda a parte do culto e não só na palavra. A palavra também é importante, mas Deus pode falar com você de outras formas. A ação, que é a segunda coisa. Quando você ouve, né, uma coisa, tipo assim, igual eu ouvi o que o cara falou sobre o testemunho e era uma resposta de Deus na minha vida e eu falei, bom, se eu ouvi, se Deus me deu resposta, agora eu preciso colocar em ação. Não adianta você ouvir, você entender e não colocar aquilo em ação. Você precisa colocar aquilo em ação. Então, se Deus tá mandando você fazer alguma coisa, se você tá pedindo resposta e ele já te respondeu,
é pra chegar e colocar o que Deus mandou você fazer em ação, porque ele tá te respondendo. Se ele te deu a resposta, ele quer ter o reconhecimento daquilo que ele pediu pra você fazer. Então, se Deus te respondeu, coloque em ação, coloque em prática o que ele te entregou. Bom, e a terceira coisa é sobre aprender a reconhecer a fonte. Antes eu falei voz, mas é fonte. E voz também, né? Aqui diz, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Não é pai, mãe, não é avó, nem tia. Óbvio que Deus pode trabalhar, tipo, essas pessoas podem ser instrumentos de Deus para você receber alguma coisa na sua vida. Mas você tem que saber discernir a voz do homem e a voz do Espírito Santo. Então fiquem atentos no que o Espírito Santo diz à igreja. Não é o que o homem está dizendo, é o que o Espírito Santo está dizendo através do homem. Então, nós precisamos, a partir de hoje, começar a reconhecer, a entender a fonte, da onde que está vindo aquilo. Será que é o Espírito falando comigo? Será que é a carne falando comigo? E como você vai reconhecer? Se aprofundando na palavra de Deus, estudando a Bíblia. A Bíblia, estudando a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos em 2021 ser uma geração que começa a ouvir, a colocar em prática, a prestar atenção e a reconhecer a fonte. Pare de escutar e comece a ouvir, porque o Espírito de Deus tem falado com a igreja. Tá próximo de Jesus voltar, não falta muito, falta pouquinho. Então, gente, é essa a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje. Comecem a ouvir mais, a colocar em prática aquilo que Deus mandou você fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Então, já adiantando vocês, né, que nós vamos começar falando desses assuntos que vocês têm dúvidas, sobre o machismo, sobre o casamento, sobre o apocalipse, enfim. Os próximos vídeos do canal serão sobre isso. Eu declaro sobre a vida de vocês um novo tempo em 2021. Que Deus abençoe cada um que está assistindo esse vídeo. E um beijo grande pra vocês.